Campeonato Brasileiro, que vinha invicto e mandou o Crespo embora para trazer o Roger Machado. Para time, né, Capri, mandar técnico embora é um péssimo negócio, né? Porque as multas vão se acumulando. Isso. São Paulo já tem uma série de treinadores que está pagando aí multas, parcelamento de treinadores que já deixaram o São Paulo. E o Roger vai ser mais um deles, né? E até porque o Dorival Júnior está na pista, aí, como costumam dizer, né? Está na praça. E aí põe uma pressão enorme em muita gente que está na corda bamba, como é o caso aí do Roger Machado. Bom, o Corinthians também esteve em ação ontem, hein? Ontem foi a vez do Timão ir até Florianópolis, encarar o Barra lá no estádio da Ressacada. Jogou mal, principalmente o primeiro tempo, mas venceu, né? Traz uma vitória magrinha por 1-0. Vamos ouvir o gol aí com um estreante. Estreante não, é o primeiro gol dele com a camisa do Timão, a narração do Ulisses Costa. Ele vem para a cobrança para o time corintiano, para você ligado no microfone Bandeirantes, Angelelli também. A barreira formada em frente à grande área, a linha frontal da grande área. Partiu para a bola, Mateuzinho bateu em cima do zagueiro, a bola voltou, tocada no meio, vai sair do Corinthians, bateu. Lingard! Gol! É o gol do Lingard, olha aí, ó. Como é que fala o nome desse jogador, Capri? Lingard. Lingard. O Lingard, britânico, que tá aí vestindo a camisa do Corinthians, né? O Memphis indicou ali, enfim. E o Lingard fez o primeiro gol dele com a camisa do Corinthians, que agora joga pelo empate a partida da volta daqui 3 semanas na Arena Corintiana, lá na Zona Leste. Hoje tem mais transmissão de Copa do Brasil aqui na Rádio Bandeirantes e hoje é a vez do Santos. O Peixe pega o Coritiba na Vila Belmiro às 7h30 da noite. O Rogério Assis vai transmitir. O Neymar está relacionado para o jogo, ele e o Gabriel Barbosa, então a expectativa de que o Neymar esteja em campo, esteja em ação hoje. A gente vai contar isso para o nosso ouvinte ao longo desta quarta-feira. Em o jornal, gente, fica por aqui. A partir de agora, tá chegando o Manhã Bandeirantes Campinas com o Heitor Fredo. Rede Bandeirantes de Rádio. Estamos no Instagram. Segue agora, @Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. 10 horas da manhã, 1 minuto. Bom dia, excelente quarta-feira para você que segue na programação da Rádio Bandeirantes Campinas. Estamos chegando com o Manhã Bandeirantes até às 11h30 da manhã. Eu, Heitor Fredo, convido você que até agora ficou na companhia do Jornal Gente a acompanhar destaques da nossa região metropolitana de Campinas e os assuntos nacionais e internacionais no Giro da Notícia com nossos repórteres espalhados pela região, pelo Brasil e pelo mundo. Às 11h30 da manhã é o horário marcado para a programação esportiva na Rádio Bandeirantes com Nossa Área, o comando de Carlos Henrique com o timaço de Carlos Batista. E a você que nos acompanha pelo FM 85.7, uma excelente manhã de 22 de abril de 2026. Você também nos acompanha pelos aplicativos digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Tem os aplicativos de rádio, sei que muita gente acompanha a gente pela Rádiosnet. Todos os meses, números expressivos da Rádio Bandeirantes Campinas, quase sempre a mais ouvida do interior da região metropolitana. E a você que está conosco pelo aplicativo Band Play, todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes de Comunicação na palma da sua mão. Perdeu ontem, por exemplo, o episódio de Pesadelo na Cozinha com Eric Jacan? Ele está no seu celular, no seu tablet, através do aplicativo Band Play. Obrigado a você que está conosco pelo portal bandmulti.com.br. O dinamismo do jornalismo online, informação 24 horas por dia, e aquela aba ao vivo. Se você abrir agora bandmulti.com.br, você vai ver uma luzinha vermelha piscando ao lado da palavra ao vivo. Ali você clica e acompanha a nossa programação de onde você estiver. E para quem gosta do rádio moderno, do rádio com imagens, dos bastidores dos nossos estúdios no Complexo de Comunicação João Jorge Saad, aqui em Campinas,
Você pode nos acompanhar pelo YouTube da Rádio Bandeirantes, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. É sempre bom ter você conosco, seja de qual forma você estiver nos acompanhando. E melhor ainda é ter a sua participação. Para quem é inscrito no canal com 63 mil pessoas que fazem parte desta comunidade, é só mandar a sua mensagem de texto pelo chat. Ao vivo você vai ter a sua mensagem aqui também lida no Manhã Bandeirantes. Ou, se preferir, WhatsApp no ar, 19 ao DDD 971021493. 19 971021493. Manhã Bandeirantes é feito com a nossa equipe técnica, postos aqui no Complexo de Comunicação João Jorge Saad, que tem o Edson Freitas na mesa de som, o Alan Zanelato na central técnica e que tem a coordenação técnica do Gil Kleber. Vamos começar trazendo informações para você que está no trânsito de Campinas, na região metropolitana, que nesta manhã nos dá carona pelas ruas, estradas e avenidas que cortam o nosso interior de São Paulo. Quero começar com informações das rodovias, um acidente que aconteceu mais cedo e ainda causa um reflexo na rodovia dos Bandeirantes, um atropelamento no trecho que passa pela cidade de Jundiaí, pelo quilômetro 68. Informação de que está tudo bem com quem foi vítima, com quem provocou o acidente, não há registro de feridos, mas há o atendimento ainda sendo feito na passagem por Jundiaí, do quilômetro 68 da SP 348, à rodovia dos Bandeirantes. A informação nesse momento é de que isso não provoca lentidão no trecho. O único ponto de congestionamento na rodovia dos Bandeirantes é na chegada à capital paulista, mas se for passar pelo local, aquela atenção redobrada é sempre importante. Ainda pelo sistema Anhanguera-Bandeirantes, a Anhanguera tem um trecho de lentidão na passagem por Jundiaí, que nada tem a ver com esse acidente, mas sim pelo excesso de veículos, do quilômetro 62 ao quilômetro 61. Hoje está um pouco mais tranquilo, geralmente são 3, 4 quilômetros na passagem por Jundiaí. Hoje, 1 quilômetro é o que o motorista tem que enfrentar nesse trecho e depois mais 2 quilômetros do KM13 ao KM11 na pista sentido São Paulo, por conta do trânsito nas marginais. Tem 6 da manhã no quilômetro 174, passagem pela cidade de Rio Claro. O motociclista seguia no sentido capital quando ele perde o controle da motocicleta e tomba. As causas ainda estão sendo investigadas. Equipes da concessionária Polícia Militar Rodoviária estão no local. Há uma interdição parcial do trecho e, se o seu destino for a cidade de Rio Claro, estará na pista oposta. Se você nos acompanha de Rio Claro e vai pegar o Washington Luiz sentido São Paulo, procure um outro caminho neste momento, nessa manhã, por conta do bloqueio parcial ainda registrado por esse trecho. Na rodovia Dom Pedro I, a sinalização para o motorista que corta o nosso interior de São Paulo através da SP 065, que é o número da SP da rodovia Dom Pedro I, as informações são boas, porque além de boa visibilidade no tráfego, o motorista não enfrenta trechos de lentidão. O corredor Dom Pedro tem um ponto de lentidão nesse momento, que são 2 quilômetros na rodovia Zeferino Vaz, a SP 332. Chegada a Campinas, de quem vem de Paulínia, Cosmópolis, carregada ali no trevo que vai até o semáforo onde tem a rotatória da Bambini, já a região do bairro Taquaral. Ali o motorista reduz a velocidade pelo excesso de veículos, pela presença do semáforo e pelo trecho urbano que também está bastante movimentado ali naquela região. Conta pra gente como é que tá o seu caminho pelo 19 ao DDD 971021493. 19 971021493. Quem for trafegar pela região central de Campinas, nós falávamos sobre uma obra ontem que acontecia na Rua Barão de Jaguara, no centro da cidade, e ela ainda não está concluído. Não está concluído o trabalho e não está concluída a obra para a liberação do tráfego. É um asfaltamento do trecho da Barão de Jaguara que afundou e hoje ainda há interdição pelo local. É bem em frente ao Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, aquele prédio enorme do lado esquerdo para o motorista. Ali há uma sinalização com cavaletes, com cones
e ainda não houve a liberação da Barão de Jaguara. Para ser mais exato, é o trecho da Barão de Jaguara entre a Avenida Moraes Salles e a Rua Ferreira Penteado. Buraco abriu na sexta-feira, noite de sexta-feira, em pleno centro de Campinas, imagine. Foi necessária a interdição porque rompeu uma galeria de água pluvial e aí havia um risco de um afundamento ainda maior do solo todo no local, de vir tudo abaixo. O trânsito continua com interdição para garantir a segurança dos motoristas e dos pedestres e o tráfego está sendo desviado com placas de sinalização e equipes da INDEC orientando os motoristas no trecho. Mas é exatamente em frente à entrada do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, ali na Rua Barão de Jaguara. Tendo novidades sobre essa obra, um prazo, pelo menos, se ela vai ser concluída hoje, se ainda vai ficar para amanhã. Não chove em Campinas neste momento, não choveu durante o feriado, mas pelo jeito a obra é mais complexa do que parecia. Então, evite o trecho e tendo mudança na rota ou tendo liberação da Barão de Jaguara, o Manhã Bandeirantes vai contar para você sobre esse assunto. Nós falávamos esta semana sobre as fiscalizações de trânsito, aliás, a reclamação feita pelo nosso ouvinte, o DJ Ale, que daqui a pouco vai participar também do nosso Manhã Bandeirantes, da ausência dos fiscais da INDEC, porque eles começaram esse trabalho há cerca de um mês para multar os motoristas que cometam infração dentro da cidade universitária. Até então não havia fiscalização dos agentes da INDEC. Com essa parceria feita entre INDEC e Unicamp, as multas começaram a ser aplicadas. Nós cobramos um balanço desse último mês e esses dados foram divulgados. 430 multas foram aplicadas em um mês de fiscalização da INDEC dentro do campus da Universidade Estadual de Campinas. A fiscalização efetiva começou no dia 16 de março. E a campeã de multas, com pelo menos 59,4% das irregularidades, é estacionar sobre a marca de canalização e desrespeitar vagas exclusivas. O estacionamento proibido como um todo, ele representa 80% dessas multas que foram aplicadas. Mas as campeãs são essas. Vamos às multas mais aplicadas nesse período. Estacionar ao lado ou sobre marcas de canalização. 142 infrações foram aplicadas. Usar uma vaga que é exclusiva para idosos sem ter a credencial. 61 multas aplicadas. Vaga de pessoas com deficiência sem credencial, foram 56 infrações. Ou seja, aquele motorista do famoso, não, é rapidinho, eu só vou deixar um negócio aqui, eu só vou descer ali para pegar alguma coisa. A multa vai chegar em breve na casa desses motoristas. Estacionar em local proibido, 32 infrações foram registradas. E deixar o condutor de usar o cinto de segurança, dirigir sem cinto, foram 28 flagrantes dentro da Unicamp em apenas um ano. Você acha que era ou não necessário ter a presença dos agentes da INDEC? Agora tem que estar sempre, tem que estar com frequência, porque olha a quantidade de infrações dentro de um campus universitário que não é um espaço particular, que não é um local exclusivo para quem estuda ou trabalha na Unicamp. É um ponto de passagem de quem mora no distrito de Barão Geraldo, de quem vai acessar rodovias, de quem vai aos hospitais como o Hospital de Clínicas da Unicamp, quem vai ao CAISM, ou mesmo aos hospitais ali naquela região. Muita gente corta o caminho pela Unicamp para ir, por exemplo, ao Hospital Boldrini. Então, é trânsito intenso o dia todo, independente de ser um dia escolar, um feriado, sempre tem vida dentro da Unicamp. Entre as demais situações identificadas no campus estão o estacionamento sobre faixas de pedestres, afastado da guia da calçada, sobre o canteiro central, impedindo a movimentação de outro veículo, carro estacionado no gramado, carro estacionado no jardim público, carro andando na contramão. Teve um pouco de tudo em um mês de fiscalização. A atuação dentro da INDEC, segundo a Prefeitura, atende a uma solicitação da Prefeitura Universitária da Unicamp, que identificou recorrência de situações irregulares e foi viabilizada pela formalização de um contrato entre as instituições. Esse contrato tem uma duração de 12 meses, prevendo a operação e o controle de tráfego, o monitoramento e a fiscalização de trânsito e transporte.
A gente vai continuar acompanhando esse balanço para que não seja apenas um mês de fiscalização, mas sim algo rotineiro na vida de quem passa por uma das principais universidades do Brasil e uma das regiões mais importantes também em Campinas. 10h14, vamos começar a girar o nosso time de reportagens com algumas das histórias que marcaram as últimas horas. Para você que se desligou do feriado, teve cada coisa esquisita, absurda, inacreditável, histórias daquelas que você só ouve na Rádio Bandeirantes Campinas. Por exemplo, caiu a Gangue da Calcinha. Gangue da Calcinha é um grupo de criminosos que vem atacando e agindo em shoppings aqui no interior de São Paulo. Eles são da capital paulista. Escolhem shoppings e comércios de rua ou de bairros aqui na região de Campinas para cometer uma série de furtos. De que maneira? Eles entram como se fossem clientes. Mulheres que estão escolhendo peças íntimas como se fossem para uso próprio. Só que é só aproveitar um descuido de um vendedor, de um funcionário, de uma atendente, que essas peças íntimas começam a ser escondidas em bolsas e em sacolas, preparadas até para inibir a ação daqueles dispositivos instalados nas roupas. Sabe quando você vai numa dessas grandes redes de magazine que tem aquele dispositivo grudado, aquela chavinha de proteção? Existe um material que obviamente eu não vou trazer a informação, porque senão vira um tutorial para o mundo do crime, mas tem um material que os bandidos sabem disso, que inibe o sinal daquele identificador. E eles usavam isso para passar pela porta como se estivessem indo embora com um furto gigantesco. Qual era a finalidade? Vender essas roupas em uma loja do Brás. Então esse grupo específico que foi preso na cidade de Indaiatuba já tinha feito a limpa na região de Campinas, estava saindo da cidade depois de um furto no shopping que fica às margens da rodovia Santos Dumont, e a casa caiu para eles. E aí na delegacia eles confessaram. São donos de uma loja no Brás, que é conhecido pelo mercado de roupas mais baratas, que tem 99% de gente honesta trabalhando, mas como diz a música de Wesley Safadão, mas aquele 1% agora tá na cadeia. E a Rafaela Oliveira vai contar essa história completa para você. Olá, Heitor. Mais um caso de furto registrado no Polo Shopping de Indaiatuba. Dessa vez, o crime terminou com 2 mulheres e um homem presos, depois de cometerem diversos furtos a lojas do complexo, que fica ali na cidade de Indaiatuba. Essa história ela começa após esse trio entrar no shopping e cometer diversos furtos a lojas que ficam dentro desse complexo. Eles furtaram itens como vestuários, roupas íntimas e perfumes. Após cometerem essa série de crimes, eles fugiram utilizando um veículo. O que eles não esperavam é que as equipes de segurança do Polo Shopping de Indaiatuba notaram toda a ação criminosa e acionaram as autoridades, que por sua vez, usando todo o sistema de inteligência, as câmeras espalhadas pela cidade, conseguiram localizar o veículo, fazer esse rastreamento, utilizando ali a identificação desse carro com placa, cor do carro, modelo do veículo. E graças a todo esse trabalho, os guardas municipais conseguiram abordar esse veículo e dentro dele encontraram as 2 mulheres e o homem. Junto com eles, havia aproximadamente 1.500 itens furtados de diversas lojas da região. E não eram lojas apenas do Polo Shopping de Indaiatuba, viu, Heitor? Segundo as autoridades, haviam itens de diversas lojas da região, inclusive de outras cidades. Então, segundo as autoridades, os indícios é que esse grupo, esse trio, passou por diversas cidades da região cometendo esses furtos e foram parar ali no Polo Shopping de Indaiatuba. No total, todos esses itens somados, segundo os donos, os proprietários deles, somam um prejuízo que poderia ter sido causado de R$29 mil, Heitor. É muito dinheiro envolvido e graças ao trabalho rápido, tanto da equipe de segurança do Polo Shopping de Indaiatuba, quanto também da equipe da Guarda Municipal de Indaiatuba, conseguiu chegar a esse grupo de criminosos e prendê-los. Eles foram levados até a delegacia da cidade e vão responder pelo crime de furto. Eles permanecem à disposição da justiça. Quanto aos itens
furtados por essa quadrilha, eles serão devolvidos aos seus respectivos donos. E a gente nota que esse crime é muito comum ali pela região e justamente ali por ficar perto a uma rodovia, o que não é uma característica unicamente do Polo Shopping de Indaiatuba, que fica próximo à rodovia Santos Dumont. Muitos complexos grandes de lojas ficam próximos à rodovia justamente para facilitar o acesso aos comerciantes, há também das pessoas que procuram acessar essas lojas, mas quem se aproveita dessa facilidade também é os criminosos que usam como uma rota de fuga fácil. A gente continua acompanhando esse caso, qualquer novidade, voltamos aqui na tela da Band. Eu volto com você no estúdio, Heitor. Combinado, Rafael Oliveira, na tela da Band, 13h, dentro do Acontece, na apresentação do Tiago Dantas e também no Brasil Urgente, às 5h30. A gente repercute se houver alguma atualização dessa história. Às 10h20, um homem de 23 anos foi preso em flagrante por roubo de carga após ser encontrado com um caminhão carregado com 6 toneladas e 700 quilos de carne bovina. Uma carga avaliada em R$186 mil. Na madrugada, em Itatiba, essa apreensão aconteceu depois que policiais militares foram acionados para atender uma ocorrência em que um caminhão aparentava ter uma atitude suspeita. Ele foi localizado, o criminoso foi detido, o veículo e a carga foram recuperados e posteriormente entregues ao motorista da empresa que foi vítima dessa abordagem criminosa. Caso registrado na Delegacia de Investigações Gerais de Jundiaí, a carga, localização e apreensão e entrega dos veículos realizados e agora a investigação para saber para quem seria vendida essa carne. Esse é o tipo de crime que certamente já tem um receptador. Não é um chute, um bote aleatório. Quem rouba 6 toneladas e 700 quilos de carne já tem para quem vender. E pode ter certeza que mais gente vai cair a partir da investigação da Delegacia de Investigações Gerais da cidade de Jundiaí. 10h21, para a gente fechar esse nosso primeiro bloco, uma das histórias mais inacreditáveis de violência contra a mulher. E olha que todos os dias, infelizmente, a gente traz reportagens como essa. E eu sei que para muita gente parece um estímulo, um incentivo quando você conta sobre violência contra a mulher, mas é exatamente o contrário. O estímulo é para a vítima identificar como, às vezes, os sinais estão evidentes, porém, a pessoa ou não acredita na violência daquele companheiro, ou acredita que em locais públicos ela se sinta mais protegida. Um casal que está namorando há 6 anos já tinha relatos da vítima, da mulher, de que ele tinha um comportamento agressivo e extremamente possessivo. Mas eles continuavam juntos e foram a um bar. Feriado prolongado, muita gente ali no estabelecimento. E aí, na hora de ir embora, a namorada disse para o rapaz: amor, eu vou só rapidinho ali no banheiro, depois eu já volto pra gente pagar a conta e a gente já vai embora. Ele estava esperando na fila, a mulher apareceu e foi para o caixa para fazer o pagamento da comanda. Porém, na cabeça desse homem, ela demorou demais para ir no banheiro. E o tempo que ela levou no banheiro foi o suficiente para ele criar toda uma fantasia na cabeça dele de que era um indício de uma traição, de que ela o estava enganando naquele momento. Aí você pergunta, teve um diálogo? Teve uma discussão? Não. Esse homem vai atrás da namorada na fila, a puxa pelo cabelo, morde a orelha dessa garota e arranca um pedaço da orelha dela. Imediatamente, os funcionários do bar iniciaram aquele protocolo de proteção a essa vítima e detenção desse homem. E o final dessa história, quem vai contar para você é o repórter Igor Val aqui no nosso Manhã Bandeirantes. O Heitor, esta agressão foi motivada por ciúmes. E segundo o boletim de ocorrência, este homem de 29 anos já tinha agredido a vítima outras vezes. Eles que tinham um relacionamento de 6 anos, Heitor. Só que esta última agressão foi registrada por câmeras de segurança, foi em um local público e causou um dano na vítima. Ela teve parte da orelha cortada pela força da mordida do agressor, Heitor. É a imagem que a gente vê na tela, até um vídeo
muito sensível. Heitor, segundo o boletim de ocorrência, toda essa situação aconteceu em Piracaia, em um bar do município. O casal estava ali no local, o agressor e a vítima estavam ali com amigos, com colegas, até o momento, Heitor, que a vítima foi até o banheiro, retornou e parou ali no balcão para pegar uma bebida. Esse momento a gente já vê nas imagens o que acontece. Este homem chega até ela já falando, Heitor, segundo o boletim de ocorrência, ele começou a discutir com a mulher por situações que ele tinha criado por ciúmes, por supostamente a mulher ter demorado para voltar do banheiro, Heitor. Neste momento, ele já morde a orelha desta moça e arranca um pedaço deste órgão, Heitor. Em seguida, ele sai do local. A mulher, até sem entender o que estava acontecendo, foi amparada pelas pessoas que estavam ali próximo. Em seguida, as equipes do SAMU foram até lá, levaram ela para uma unidade de pronto atendimento, teve que passar por um procedimento, Heitor, e este homem fugiu ali do local. Mas a polícia militar, a guarda, já tinha iniciado esse trabalho para chegar até o homem. Os policiais foram até a unidade de saúde Santa Casa de Piracaia, conversaram com a vítima e ela indicou onde o agressor estaria. Os policiais foram até este local, encontraram um rapaz de 29 anos e o prenderam em flagrante. Este homem, Heitor, foi levado então para a delegacia, está atrás das grades e responde por violência doméstica e também por lesão corporal. Como eu disse, Heitor, os dois tinham um relacionamento que já durava 6 anos e, segundo o boletim de ocorrência, não é a primeira vez que a vítima de 25 é agredida por este rapaz. Só que, como eu disse, dessa vez um caso que ganhou repercussão porque foi registrado por câmeras de segurança, as pessoas ali em volta viram tudo o que aconteceu e também a moça teve parte da orelha cortada pela força da mordida deste rapaz, que quando foi preso, Heitor, estava visivelmente bêbado, segundo ali os guardas, visivelmente alcoolizado. Heitor, é importante sempre ressaltar que em qualquer caso de violência doméstica, agressões, é importante ligar para a polícia, para a guarda e pode ser de forma anônima, Heitor. Eu volto com você. Sempre importante esse alerta e sempre importante ter protocolos como o desse bar em que a proteção à mulher é prioridade. E se você flagrar uma cena de violência, a denúncia tem que ser feita imediatamente. Não é esperar para outro ligar para a polícia, não é esperar que a mulher tome a atitude. Ela, como vítima, muitas vezes precisa que alguém a pegue pela mão e tenha esse amparo. 190, o telefone da Polícia Militar, 153, telefone da Guarda Municipal. As guardas municipais, isso vale para Campinas, inclusive, tem a Patrulha Maria da Penha, especializada no atendimento a mulheres vítimas de violência doméstica. E a Polícia Militar tem a Cabine Lilás, que é especializada no atendimento também às mulheres para um primeiro acolhimento, para um entendimento. Você, mulher, ou você testemunha de uma cena de violência, na Cabine Lilás vai conversar com alguém treinado para esse tipo de abordagem e com um acolhimento humanizado. Isso é o que se espera sempre no atendimento de alguém que já é vítima, mas sabe que a sociedade muitas vezes vai julgá-la mesmo com câmera de monitoramento, mesmo com testemunhas, mesmo com a mulher tendo a parte da orelha cortada. Ainda vai ter gente que vai questionar. Eu fiquei espantado com alguns comentários, eu não sei porque eu ainda me espanto, do tipo, mas o que ela fez no banheiro? Você está curioso mesmo para saber por que uma mulher demorou para ir no banheiro? E veículos de comunicação, e aí vale para colegas de profissão, dando voz ao cidadão, como dizendo, não, mas tem que ver que ela nada, ela é vítima, e a partir do momento que a própria imprensa dá voz a um agressor, você está colocando num nível de debate de quem está certo ou quem está errado. Você está colocando num patamar que a vítima, com câmera de monitoramento, com testemunha, com o cara preso em flagrante, ainda pode ser julgada porque você simplesmente coloca o outro lado de um... Ah, o jornalismo tem que ouvir os dois lados? Claro que tem que ouvir os dois lados. O lado, nesse caso, de uma vítima e, se quiser ouvir o agressor, tem que ser com contestação.
Não do tipo, fale por que você agrediu a sua namorada. Porque isso sim é um estímulo, isso sim é um incentivo. Expor o agressor é parte de uma necessidade que a sociedade ainda não entendeu, que precisa parar de colocar vítima e agressor como se fosse um debate. Vítima é vítima e agressor tem que ter cadeia. Quando se coloca em xeque por que a mulher apanhou, a sociedade já mostrou que está retrocedendo. 10 horas e 29 minutos, 10h30 marca o quinto sinal, um rápido intervalo na volta, a previsão do tempo. E olha, muita gente que foi pro litoral nesse final de semana disse que ficou surpreso, sabe com o quê? Com a força do mar, com a altura das ondas. Você sabe que isso tem a ver com a estação do ano que nós vivemos. Tem reportagem sobre esse assunto e a gente conta pra você na volta do Manhã Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. A melhor cobertura do futebol. Reportagem sempre presente. A melhor transmissão. Análise e comentários super embasados. E narrações vibrantes como esta. Vem pra bola, uma paulada. Palma. É o Futebol Bandeirantes, que você ouve no FM, também no aplicativo Bandplay e no YouTube. Onde e do jeito que você quiser. Minuto Bandmulti. Você informado em 1 minuto. A Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil começam nesta quarta-feira, 22 de abril, a financiar imóveis com as novas regras do Minha Casa Minha Vida. Agora, as famílias com renda até R$12 mil também podem participar, dependendo da faixa do programa. Outra novidade é o aumento do valor dos imóveis que podem ser financiados, o que amplia as opções para quem quer comprar a casa própria. Além disso, algumas taxas de juros foram ajustadas com condições mais atrativas, principalmente para famílias de menor renda. O governo também quer facilitar o acesso ao crédito e atingir mais pessoas, incluindo a classe média. A expectativa é que mais brasileiros consigam sair do aluguel e conquistar o imóvel próprio com essas novas regras. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmulti. Você informado em 1 minuto. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook, uma página completa com conteúdo sobre tudo o que acontece na nossa região e, claro, informações de Ponte Preta e Guarani. facebook.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você, fechada com a verdade. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35, Larissa Lopes abre as tardes femininas da Band. Um programa com tudo sobre o universo feminino. Traz assuntos do seu dia a dia sobre saúde, família, carreira, moda, beleza e muita novidade sobre o universo dos famosos com a Nath Lucchesi. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35 da tarde, na tela da Band+. Band Cidade. De segunda a sexta, a partir das 10:07 da noite, Walter Sena abre as noites da Band com as notícias da região. No Band Cidade, você acompanha os novos acontecimentos sobre saúde, esporte, política, educação, denúncias e acontecimentos que fazem parte do dia a dia das cidades de abrangência da Band+. Band Cidade, de segunda a sexta, a partir das 10:07 da noite, na tela da Band+. Manhã Bandeirantes. 10 horas da manhã, 33 minutos, de volta com o nosso Manhã Bandeirantes. Hoje, 22 de abril de 2026, é a data que se comemora o descobrimento, a chegada, a invasão portuguesa ao Brasil, chame como quiser, mas o dia que mudou a nossa história com a ocupação portuguesa do nosso território, a colonização e
tão estudada nos nossos colégios e tão lembrada na nossa arte, na literatura, na cultura, sobre vários aspectos, aquele aspecto mais positivo, romântico, aquele aspecto mais de crítica. Tem também, Nath Luquezzi, você acha que não tem escola de samba que falou sobre o assunto? Você acha que eu não ia falar de escola de samba? Também falei ontem de Tiradentes. Vários e vários. Descobrimento do Brasil foi o enredo do primeiro título da Mocidade Independente de Padre Miguel em 1979. Ele também... não tá lendo isso não, gente. É da cabeça dele, viu? Eu sei cantar o samba se quiser. A musa do poeta e a lira do compositor. Começa assim o samba. Teve também Imperatriz Leopoldinense em 2000. Foi Seu Cabral que descobriu o meu Brasil 2 meses depois do Carnaval. E esses e outros tantos que foram homenageados, os personagens Pero Vaz de Caminha e por aí vai, todos que faziam parte daquela frota portuguesa que aqui chegou em 22 de abril de 1500. E não é feriado, né? Também emendar um dia no outro no feriado. Não que o Brasil não goste de um feriadinho, mas 21 de abril, 22 de abril, optou-se pela figura de Tiradentes para ser um feriado nacional e não o dia do descobrimento do Brasil. A frase, o estrofe completa é: tão linda, tão bela, paraíso tropical, foi Seu Cabral quem descobriu o Brasil 2 meses depois do Carnaval. E esse paraíso tropical hoje tem chuva registrada ou não, Nath Luquezzi? Porque já estamos com 23 graus e meio nesse momento. Não tá calor, mas tá abafado. Tá abafado, até porque a gente está sentindo os resquícios da onda de calor que vai atuar sobre todo o território brasileiro até o dia 26 de abril. Precisamente em Campinas a gente só sente os resquícios mesmo, não vai ser o suficiente para levantar tanto, trazer tanto calor para a região, mas sim vamos sentir um pouquinho desse resquício, por isso essa sensação de abafamento. O tempo permanece seco hoje, estável, a temperatura máxima hoje deve chegar próxima aos 30 graus. Existe possibilidade de névoa ao amanhecer, durante toda a semana, até o final de semana, a umidade relativa do ar também fica baixa, sendo assim, vale destacar, a gente sempre traz a importância de se manter bem hidratado ao longo de todo o dia, principalmente no período da tarde, evitar exercícios físicos durante o período das 10 até as 4 horas da tarde, principalmente se esse exercício físico for exposto à radiação solar. A amplitude térmica continua por aqui, manhãs e madrugadas mais frias, tardes bem quentes. Essa onda de calor que atinge o Brasil desde o dia 20, desde segunda-feira, segue atuando até domingo, dia 26 de abril. Muitas áreas serão afetadas, mas a tendência é que esse sistema eleve as temperaturas, principalmente no centro e no norte aqui de São Paulo, e que a região de Campinas não seja tão afetada, mas ainda assim podemos sentir esses resquícios dessa onda com tardes bem quentes e que podem chegar até 5 graus acima da temperatura esperada para essa época do ano. É claro que eu sigo atualizando você, a tendência é que isso permaneça até o final de semana. Essa mudança climática, essa temperatura com amplitude térmica, manhãs quentes, noites geladas, madrugadas que ontem, por exemplo, não sei como é que estava em Campinas, mas em Jundiaí, minha amiga, tava um frio para cada um. Uhum. E aí você acorda de manhã, aquele solzão, daqui a pouco a gente sai para almoçar, sai para fazer as atividades na rua e um sol para cada um, nosso corpo sente. E a vacinação contra a gripe está com números baixos aqui em Campinas, principalmente para crianças e adolescentes. Campinas aplicou 5.027 doses entre o início da campanha de vacinação e até o balanço do final do feriado, de crianças de 6 meses a 5 anos. É um número baixo. A cobertura chegou a 7,36% do público-alvo. 7,36%. A meta é vacinar 90% desse público-alvo. O que a prefeitura está fazendo para estimular a vacinação nas crianças e adolescentes da cidade? Agora eles enviam, então, um comunicado às escolas de educação infantil para reforçar a importância da vacinação. Vale lembrar que... Aliás, adolescente não, é criança crianças, só, né? de 6 meses até 5 anos, por conta de ser um grupo prioritário dessa estratégia de imunização da Secretaria de Saúde. A orientação é que as unidades abordem o assunto com os pais, com os responsáveis pelas crianças, de diferentes maneiras, com o objetivo de ampliar a comunicação sobre o tema. Nesse caso, cada equipe gestora pode avaliar quais que são os melhores
melhores formatos para contribuir com essa iniciativa. Então, existem alguns exemplos. A conversa com as famílias logo na entrada, na saída dos alunos, envio de mensagens via WhatsApp ou até mesmo envio ali de bilhetes. Eu não sei se hoje em dia existe, mas na nossa época existia a agenda, né? Opa. Que era a comunicação ali entre a escola e os pais. Vale lembrar que a vacina contra a gripe é segura e protege contra os vírus da gripe A, H1N1 e H3N2 e B. Ela pode ser administrada simultaneamente com outras doses do calendário nacional e a imunização é a melhor forma de prevenir sintomas graves e os riscos de óbitos pela doença. As crianças que recebem a vacina pela primeira vez são necessárias, então, 2 doses com intervalo de 30 dias cada. Vale lembrar também que as doses já estão disponíveis em todos os centros de saúde da cidade, exceto na unidade do centro. Nessa região, a aplicação ocorre na paróquia Divino Salvador. Para receber o imunizante é super simples, basta levar o documento com foto e a caderneta de vacinação, caso você tiver. E as crianças devem estar sempre acompanhadas dos pais ou responsáveis ou apresentar uma autorização e não é necessário agendamento. Espera um pouquinho. A ação da Secretaria de Educação é mandar bilhetinho para casa e conversar com o pai e a mãe falando que tem que vacinar, certo? Certo. Não dá para montar um posto de vacinação na escola e ir rodando de escola em escola? Monta hoje numa escola no bairro X, turma da manhã, turma da tarde, amanhã vai rodando para outro bairro. Consegue montar equipe para fazer em shopping, consegue montar equipe para fazer nos dias D em supermercado. Não dá para rodar nas escolas? Bilhetinho no caderno, ok, é legal, a informação é fundamental, a orientação aos pais muitas vezes é urgente, porque vivemos um período de descrença nas vacinas. Mas não tem como, além do diálogo, ter a aplicação da vacina? Não ficar dependendo da boa vontade do pai, da mãe, da orientação que vem também dos colégios. Leva a equipe lá, monta um dia, avisa antes os pais, comunica, olha, amanhã teremos a vacinação tal horário na escola. Então, antes da primeira aula ou no momento do intervalo, vacina a criançada, aplica a vacinação e aí você aumenta a proteção da criança, melhora os números que estão péssimos e não fica dependendo de quem vai receber esse bilhete e ter a boa vontade de levar o filho para se vacinar. Vamos dar um passo adiante, né, prefeitura? Acho que é um caso que exige aí um esforço das equipes. Eu tenho certeza que as equipes dos centros de saúde dos bairros, do próprio bairro mesmo. A escola tem um postinho no mesmo bairro, numa esquina para trás, na rua de trás. Monta uma equipe para, no dia X, vacinar a criançada dentro da escola. Enfim, não parece tão difícil assim essa logística. Tomara que aconteça. E se não acontecer, que seja justificado por que não acontecer. Se pode montar em supermercado, por que não pode montar dentro da escola para proteger a criançada? 10h42, falando ainda sobre essa época do ano em que vivemos, o período do outono, muita gente que foi para as praias no litoral de São Paulo ou em outros estados estava surpresa com a força do mar. Uma corrente mais forte, ondas mais altas, e essa é uma das características do período do outono. Além disso, é uma época de pouca chuva que também leva mais sujeira para dentro do mar. Tá certo que verão em Santos, a última vez que eu fui, a sujeira estava no mar com chuva ou sem chuva. Ali é a questão de falta de educação de quem não sabe se comportar na praia, misturada à falta de um saneamento básico, da sujeira que vem dos canais que levam a água da cidade para o mar e não só água, mas vai levando toda uma sujeira junto, para não usar outros termos. Mas você já sabe tudo que vai para dentro do mar. Tem reportagem sobre esse assunto que a gente vai trazer para você para entender esse fenômeno e já te alertar para o próximo feriado, que está perto. Dia 1º de maio, feriado cai numa sexta-feira. Vai viajar? Tá programando viagem para o litoral? Então se prepare, que você deve encontrar um mar mais forte, mais agressivo e menos limpo. A reportagem do Manhã Bandeirantes está chegando com o Emerson Miranda na nossa programação. O visual é convidativo, mas no outono o banho de mar exige atenção redobrada. Os dias de chuva desta época do ano levam para a água a sujeira das ruas, canais e até o lixo,
produzido na areia da praia. Eu estou impressionado aqui com a péssima qualidade dela, tanta sujeira, tanto plástico, tanto papel, tanta coisa que só faz mal ao mar e faz a gente aqui por tabela, né? Apesar da aparência limpa, o mar esconde riscos que não são visíveis a olho nu. Além das doenças de pele, a água contaminada pode provocar problemas gastrointestinais e irritação nos olhos. A pessoa vai começar a apresentar uma vermelhidão nos olhos, um inchaço das pálpebras, muito lacrimejamento e coceira, tá? É uma condição que precisa de atendimento médico. Além dos problemas de saúde nesta época do ano, é preciso ter cuidado redobrado com a segurança. O mar agitado forma ondas maiores, além das chamadas correntes de retorno. Com criança, sempre manter a distância de um braço, contato visual, não deixar de saber onde seu menor está, não se expor em pedras, corais, em busca de fotos. Água acima do umbigo é sinal de perigo. Água acima do umbigo, sinal de perigo, é o alerta feito pelo salva-vidas Kailane Dantas, que foi ouvido pelo repórter Emerson Miranda neste nosso material. Para a gente fechar o assunto a respeito das vacinas nas escolas, agradecendo aqui a Silvia Jonas, perfeito seu comentário. Muitos comentaristas e repórteres precisam de umas aulas e uma reciclagem. Quanto ao samba enredo, é ótimo para contar a história do nosso país. Ah, Silvia, eu sou apaixonado por carnaval. Ela mandou uma outra mensagem que daqui a pouco eu vou ler também a respeito do trânsito. Mas muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela sua participação. E o Paulo Neves, todos os dias na nossa audiência, um abraço para você, Paulo, obrigado pelo carinho. Heitor, o bilhete para os pais é no sentido de autorização. Nem todo pai autoriza que os filhos sejam vacinados. Bom, nesse caso especificamente não, porque o bilhete é para orientar o pai a levar a criança até um posto de saúde. Acho que seria muito mais negócio se a criança não vai à vacina, a vacina chegar até a criança. E a não vacinação de crianças foi um assunto muito debatido durante a pandemia, que gerou, inclusive, discussão e orientação a respeito da lei sobre o dever de vacinação de um menor de idade. Por unanimidade, os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram em 2022 que pais não podem deixar de vacinar os filhos, independentemente de questões religiosas, existenciais, filosóficas ou morais. O STF julgou um recurso de tutores veganos que afirmaram que a negativa de vacinação não pode ser considerada negligência e sim excesso de zelo para com o menor. Isso foi publicado no jornal Correio Brasiliense, virou caso para o STF julgar. Os autores da ação consideraram a vacinação um adoecimento artificial. Meu Deus. O relator da ação foi o ministro Luiz Roberto Barroso e, para ele, o direito à saúde da coletividade das crianças prevalece sobre a liberdade de consciência e convicção filosófica. O ministro, no seu voto, destacou que a vacinação não pode ocorrer à força, mas podem ser aplicadas sanções como o impedimento de matrícula na escola para crianças que não forem vacinadas, a retirada de benefícios do governo como Bolsa Família ou até mesmo a perda da guarda da criança. Em dezembro de 2020, quando foi julgada a constitucionalidade da vacinação compulsória contra a Covid-19, o então relator, então ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, entendeu também num conjunto com os demais juízes que a possibilidade de pais deixarem de vacinar os filhos, tendo como fundamento convicções filosóficas, religiosas, morais e existenciais, não pode estar acima da urgência do que nós vivemos na pandemia. Eu tenho uma sensação de que o brasileiro esqueceu que a pandemia foi anteontem. Que simplesmente parece que virou ficção científica na cabeça das pessoas. Porque nós vivemos um período de descredibilização das vacinas, incluindo por parte do presidente Jair Bolsonaro e dos seus pares. Não o governo todo, mas sempre que um ministro se punha contra as posições do governo, ele era retirado do cargo. E essa ideia de, será que a vacina é segura? É muito curioso, porque tem muita gente que eu conheço, que eu vejo nas redes sociais, que fala, eu não tomo vacina porque eu não confio. Mas está enfiando Ozempic na barriga, ou enfiando Mounjaro na barriga, que vem do Paraguai, sem a temperatura adequada. Ah, não, aí meu primo usou e falou que é bom.
A gente está vivendo uma era de uma ignorância que é impressionante. Mas enfim, pai e mãe que não vacinar o filho pode até perder o poder familiar. A criança não tem poder de escolha. E os pais que, nesse caso, não precisam ter o poder de escolha, eles precisam ter o poder de racionalidade. E a pessoa não usar porque a vacina não é vegana. Ai, meu Deus do céu. 10h49, Nath Luquezzi, vamos voltar a falar sobre saúde, mas agora de um outro ponto de vista, porque nesse feriado aconteceu o mutirão da dengue, visitando mais de 5.400 imóveis. Em qual região aqui de Campinas? Foi realizado na região ali da Vila Padre Anchieta, alguns bairros, né? Na verdade, essa ação percorreu comércios e residências em alguns bairros: Vila Padre Anchieta, Jardim Nova Aparecida, Vila Renascença, Parque Maria Helena e Vila Penteado. O mutirão teve como ponto de encontro o Centro de Saúde Anchieta, ali no conjunto habitacional Padre Anchieta. Ao longo dos 186 quarteirões trabalhados, as equipes acessaram mais de 3.500 imóveis, o equivalente aí a 63%, enquanto os demais 37% deixaram de ser visitados por alguns fatores, por estarem fechados, desocupados ou com acesso parcial, ou também pela recusa de moradores. Cerca de 120 trabalhadores participaram dessa ação. As equipes da Secretaria de Serviços Públicos removeram 8 toneladas de resíduos, entre os descartados irregularmente, e limpeza de bocas de lobo durante a ação. A limpeza continuou no sábado, dia 18, e assim, por consequência, também no domingo, dia 19. 10h50. Daqui a pouco mais participações do nosso ouvinte. 19 é o DDD 971021493. A gente está acompanhando o caso dos MCs e influenciadores digitais que foram presos em uma nova etapa de investigação sobre a ligação desses artistas, influenciadores com o crime organizado. Nós assistimos de camarote mandados de busca e apreensão que aconteceram aqui na região, casas em Jundiaí, Itupeva. Casa é uma forma de falar, mansões luxuosas de artistas que estariam usando suas plataformas digitais ou seus cachês, suas vendas de shows, para movimentar um dinheiro do crime organizado, justificando entrada e saída de capital a partir de vendas de drogas, de vendas de armas, de tudo que o crime organizado tem de ligação. Então, para lavar o dinheiro, ele precisa passar por várias contas para depois voltar à sua origem. Pois bem, ainda estão na cadeia nomes conhecidos na música brasileira atual, contemporânea, no funk principalmente, mas em outras áreas como trap, enfim, MC Rian, MC Pose do Rodo estão detidos. Mas a partir dessa detenção e do que foi apreendido de material, outras movimentações suspeitas começaram a aparecer em contas de pessoas que nós ouvimos com muita frequência. Pablo Marçal, ex-candidato a prefeito de São Paulo, influenciador, um fenômeno da internet. Deolane Bezerra, assumidamente advogada de criminosos, que também ganhou a fama nas redes sociais como influenciadora. E no caso da Deolane, uma das transações que estão em apuração foi feita como uma doação para o Instituto Neymar. A reportagem do Lucas Martins vai atualizar para a gente como estão os investigados que foram para trás das grades. Teve gente que conseguiu um pedido acolhido pela Justiça de prisão domiciliar, tem gente que ainda está guardada e tem gente que ainda tem muito a esclarecer. A influenciadora Deolane Bezerra é investigada na Operação Narcofluxo da Polícia Federal e apontada como aliada estratégica do esquema que, de acordo com a PF, é liderado por MC Rian SP, de lavagem de dinheiro de apostas ilegais, rifas digitais e estelionato virtual e até tráfico de drogas. O esquema de lavagem de dinheiro foi descoberto quando o celular do contador Rodrigo Morgado foi apreendido. Ele é apontado por ligação com o PCC e foi preso na Operação Narcobet, que surgiu depois da apreensão pela Marinha dos Estados Unidos de 3 toneladas de cocaína num veleiro a caminho da Europa. Foi o dinheiro da venda do carregamento que Morgado ajudou a lavar e, para isso, montou um esquema com funqueiros e influenciadores. A Polícia Federal indica que Deolane Bezerra recebeu R$430 mil em transferências bancárias de MC Rian SP. Foi entre maio e junho de 2025. Foi no mesmo período que ela fez uma doação ao Instituto Projeto Neymar Júnior de mais de R$1 milhão.
O relatório da Polícia Federal cita outras investigações que ligam a influenciadora à lavagem de dinheiro e indica a pulverização de recursos para dificultar o rastreamento da polícia. A conta de Deolane seria uma conta de passagem. Logo após a divulgação do relatório da Polícia Federal, Deolane se manifestou no Instagram. Aqui está o contrato que eu tenho com o MC Rian. Eu vendi um carro para o Rian, ele me deu um outro carro mais barato na troca e um outro valor a ser depositado na minha conta bancária, tá? A influenciadora nega qualquer irregularidade na doação ao Instituto Projeto Neymar Júnior. A doação que eu fiz para o Instituto foi 3 vezes maior o dinheiro que eu recebi do Rian da venda do carro, que está comprovada. A doação que eu fiz pro Instituto saiu da minha conta, pessoa física, minha conta, entendeu? Inclusive tá lá no meu imposto de renda, a doação feita. O ex-candidato à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, também é citado. Uma empresa da qual ele é sócio é a principal fonte de recursos de MC Rian, com transferências que somam quase 4,5 milhões de reais. O funkeiro, por sua vez, foi apoiador da campanha do influenciador à prefeitura. A defesa de Marçal informou que os valores se referem a uma transação imobiliária. Débora Paixão deixou a superintendência da Polícia Federal em São Paulo já de noite. Ela foi a única dos 33 presos da Operação Narcofluxo a deixar a cela. A influenciadora passou por uma cirurgia estética recente e ainda está em recuperação. Débora agora cumpre prisão temporária de 30 dias em regime de prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica. E as acusações são totalmente infundadas, né, que se baseia em algumas transferências legalizadas e tudo isso vai ser provado e a gente confia na justiça quanto a isso. Débora é mulher de Cris Dias, também influenciador, amigo e empresário de MC Rian, apontado pela Polícia Federal como líder e beneficiário final do esquema de lavagem de dinheiro que teria movimentado pelo menos 1 bilhão e 600 milhões de reais sem origem comprovada. O grupo teria movimentado 260 bilhões de reais no total, entre receitas legítimas e possíveis valores obtidos com crimes que incluem apostas ilegais, rifas digitais, estelionato também digital e até tráfico de drogas. O pai de Cris Dias conversou com o Brasil Urgente diante da sede da PF. Tudo que nós fazemos, nós temos contador, prestamos conta em tudo, certo? Não tem nada pendente, não tem nada pegando. O pessoal acho que está achando pelo em ovo, que acho que quer colocar o pessoal na mídia, quer tirar foco de algumas coisas e estão pegando os pessoas inocentes para mudar tudo aí, ó. A Justiça Federal confirmou em audiência de custódia as 33 prisões temporárias dos investigados que foram capturados pela Polícia Federal. 6 pessoas ainda seguem foragidas. A mãe do MC Rian esteve na Polícia Federal acompanhada de vários integrantes da equipe do funkeiro. Ela levou travesseiros para o filho, mas não pôde conversar com ele. Entre os presos está Rodrigo Morgado, apontado como contador do PCC. Morgado foi preso na Operação Narcobetes e a partir dos dados encontrados no celular dele, a Polícia Federal desvendou o esquema de lavagem de dinheiro, que envolve artistas e influenciadores, como MC Rian e MC Pose do Rodo, preso no Rio de Janeiro. Mas a gente não pode se esquecer que se trata do principal MC do nosso país, a pessoa que ocupa o top 1 nas principais plataformas musicais, ou seja, transações de alto valor é algo comum para uma pessoa que possui lastro financeiro lícito, que é efetivamente o caso do Rian. Para a gente fechar esse bloco, nosso ouvinte participa desta edição do Manhã Bandeirantes, trazendo atualização de trânsito e orientação para quem está nas estradas. É a mensagem do Carlos Eduardo. Vem comigo, 10 horas e 57 minutos, vamos posicionar ali a mensagem do Carlos Eduardo. Quem está nas estradas é sempre nosso repórter de plantão e participa pelo WhatsApp e ajuda quem está na sintonia a fugir de caminhos travados como esse do Carlos Eduardo. Bom dia, Heitor Fredo. Bom dia. Bom dia, telespectadores. Passando aqui na Via Anhanguera, Cidade Jardim, aqui, ó. Do lado do Cidade Jardim, do lado do Parque Industrial. Tô vindo desde lá do Padre Anchieta, Via Anhanguera, toda parada. Todinha parada. Pessoal, nem entra na Anhanguera. Tudo parado. Beleza, Heitor?
Um abraço, meu amigo. Grande abraço, Carlos Eduardo. Obrigado pela informação e recado dado para quem está pensando em acessar a rodovia Anhanguera, busque uma rota alternativa ou atrase seu compromisso, porque senão vai ficar travado no trânsito dali da região da Vila Padre Anchieta em diante. Um rápido intervalo na volta. Um trabalho de um ciclo que está aqui na cidade de Campinas amanhã promete movimentar um dos lugares que deveriam ser um patrimônio da cidade de Campinas, porque na verdade, que é o Hospital Boldrini. Levar alegria para quem precisa nesse momento dar boas risadas e se encantar com a arte do circo. A gente vai entender um pouco mais sobre o que vai acontecer amanhã na cidade e na volta do Manhã Bandeirantes, que tem também a sua participação, a sua mensagem e os assuntos que marcam este 22 de abril de 2026. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Manhã Bandeirantes. Comece o dia bem informado com as notícias de Campinas, do Brasil e do mundo. Manhã Bandeirantes. Com Heitor Fredo, de segunda a sexta-feira, das 10 às 11h30 da manhã. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Minuto Bandmude. Você informado em 1 minuto. Se você já está pensando na próxima folga, vale ficar de olho nos feriados de 2026. Depois de abril, o próximo feriado nacional é no dia 1º de maio, que cai em uma sexta-feira. Ao longo do ano, ainda tem datas como Corpus Christi, 4 de junho, que cai em uma quinta-feira, mas nem todo mundo emenda a folga. Tem também a Independência do Brasil e Nossa Senhora Aparecida, ambos em uma segunda-feira. E para fechar o ano, tem os feriados de novembro, nas datas de Finados, Proclamação da República e Consciência Negra. E mais para frente, Natal e Réveillon. Por isso, muita gente já aproveita para se planejar, seja para viajar, relaxar ou até colocar tarefas em dia. A notícia boa é que ainda faltam, ao todo, 7 feriados ao longo do ano. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmude. Você informado em 1 minuto. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Manhã Bandeirantes. 11h02. E olha, o picadeiro vai mudar de lugar e vai ganhar um significado ainda mais especial. O Cirque Amar, que está de passagem pela cidade de Campinas, vai levar parte do seu espetáculo para dentro do Centro Infantil Boldrini, que é uma referência nacional e internacional no tratamento de câncer e doenças de sangue em crianças e adolescentes. A apresentação vai acontecer amanhã, a partir das 10 horas da manhã, numa ação pensada justamente para trazer leveza, alegria, acolhimento aos pacientes. E quem está na linha conosco para falar sobre essa iniciativa é o diretor do Cirque Amar, o Nicolas Stevanovic. Nicolas, muito bom dia, é um prazer te ouvir aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Bom dia, bom dia. Cirque Amar chegou. Cirque Amar chegou? Cirque Amar, trazendo alegria, diversão, uma ação muito linda, maravilhosa,
que o Circo Amar faz em todas as cidades, em todas as capitais por onde passamos. Como é que foi a escolha do Centro Infantil Boldrini, Nicolas? Então, uma ação muito especial que fazemos, né? Levando os artistas, levando a magia do circo para todas aquelas crianças, as pessoas se divertirem, o Circo Amar, em todas as cidades que passa, como que é a ação do Circo Amar? A gente leva aquele algodão doce, a pipoca, aí leva aqueles artistas, tem artistas da Mongólia, da Ucrânia, os palhaços da Argentina, né? A diversão vai ser garantida. Os palhaços Matraca e Moroco. E lembrando que vai ser na próxima semana. Então, atenção que na próxima semana o Circo Amar vai levar um espetáculo para todas aquelas pessoas especiais, levar a alegria e a magia do circo. No dia a dia do Boldrini, você tem ali a presença dos pacientes, os familiares que enfrentam os desafios constantes e que também os profissionais que estão ali num dia a dia tenso. Para quem é artista, o sorriso de uma criança, ainda mais um artista do circo, o sorriso de uma criança é mágico. Para vocês, também é esse momento especial de ter como retribuição o sorriso dessas crianças dentro do Hospital Boldrini, Nicolas? É maravilhoso, né? Porque nossa missão é estar levando alegria para todos. Essa é a missão do circo, né? Levar a alegria, a magia do circo para todas as idades, né? Do bebezinho até o vovô. E é muito gratificante isso. A gente fica muito feliz, né? É uma ação linda que a gente faz em todas as cidades e Campinas não seria diferente. A gente vai levar o espetáculo do Circo Amar até eles. Nath Luquez, estamos conversando com Nicolas Stevanovic, que é diretor do Circo Amar, que tem origem na França e mais de 6 gerações numa tradição de circo, reunindo artistas de mais de 15 países no espetáculo que passa por Campinas e que vai ter apresentação especial no Hospital Boldrini. Muito bom dia. Você comentou sobre a presença, né, de elementos muito típicos também, como a pipoca, algodão doce. Como é que isso ajuda na experiência? Qual que é o significado disso, de levar até essas crianças esses elementos do circo também? Porque o espetáculo sem a pipoca não tem um espetáculo. Em todas as apresentações que a gente vai, a pipoca tem que estar acompanhando, né? O algodão doce, a criançada, quando olha o algodão doce, mas eu quero também um algodão doce. Quando vem com o papai, com a mamãe, né? Então a gente vai estar levando isso para eles e a gente pode estar acompanhando pela rede social, né? Da página. Como que é o Instagram deles, por gentileza? Pelo Hospital Boldrini, também pelo Circo Amar. Circo Amar. Sim. O Hospital Boldrini. Vamos estar acompanhando lá, que a gente vai estar colocando a data certinho e o horário. Perfeito. Porque o acompanhante vai estar junto, pode estar junto também, acompanhando, assistindo a nossa apresentação. Perfeito. Que seja um sucesso esse espetáculo, que seja uma linda passagem de vocês a Campinas. Tá gostando de Campinas, Nicolas? Então, pela primeira vez em Campinas, né, da França, o Circo Amar, trazendo artistas de várias partes do mundo, as melhores atrações para a temporada em Campinas, né? Circo Amar na turnê América Latina, passando por Argentina, Chile, Uruguai e agora em turnê no Brasil. Lembrando que o Circo Amar tem música ao vivo. Você sabia que tem música ao vivo? Estamos descobrindo agora. Parabéns pela iniciativa. E a caixinha surpresa, um mega show de motos com freestyle motocross. Freestyle motocross são aquelas motos que voam a mais de 15 metros de altura. Uau! Uma mega estrutura. O circo conta com um ar-condicionado. São mais de 30 carretas de equipamento que viajam por várias cidades, né? O melhor espetáculo
não percam o Cirque Amar aqui no Shopping Parque Dom Pedro. Então, você ouvinte, convide todos os seus amigos e familiares e não percam esse mega espetáculo que está surpreendendo todo mundo. Todo mundo que vem assistir sai muito feliz e não imagine o tamanho do espetáculo que é, né? Que é um verdadeiro espetáculo mesmo de circo, porque traz as melhores atrações, os melhores artistas para a turnê América Latina. Bem-vindo a Campinas, sucesso nessa passagem, parabéns pela iniciativa no Muito Hospital obrigado. Boldrini e espaço aberto sempre para a cultura do circo aqui na Rádio Bandeirantes. Nicolas. E você é nosso convidado para você vir assistir nosso espetáculo. Vai ser um prazer. Vai ser um prazer. Aguardamos todos vocês. Lembrando que os ingressos são acessíveis para todos. Ingressos a partir de R$50. Pode estar acessando o nosso Instagram, Cirque Amar Oficial, e acompanhe nossa programação. A gente está em uma curta temporada aqui em Campinas. Muito obrigado ao Nicolas E lembrando Stevanovic. dessa ação, acompanhe a página @ do Cirque Amar, Cirque Amar Oficial, e do Goldrin, né? Sempre que tiver oportunidade, acompanhe mesmo o trabalho do Hospital Boldrini, porque eles são diferenciados. Um grande abraço ao Nicolas Stevanovic. A magia do circo vai estar lá próxima semana. Junto com as crianças. Levar essa alegria para eles que eles merecem, né? Se Isso. descontrair um pouquinho. Muito obrigado, Nicolas. Um abraço a você. Sucesso ao Circo Amar. Eu sou apaixonado por circo, viu, Nath Luquezzi? Eu vou emendar uma segunda aqui com a assessora de imprensa, minha amiga Andréia Marques, porque o final de semana promete. Só preciso convencer a esposa, porque ela gosta de circo, mas ela tem medo de palhaço. Mentira! E isso acaba travando algumas visitas aos circos que este que vos fala gostaria de fazer. Mas a entrevista do Nicolas, muito bacana. Você sabe aquela música dos Mamonas Assassinas? Qual? Aquela que no final fala, peraí que tem mais um pouquinho de vai acabar a música, mas vai acabar. Peraí que tem mais um pouquinho de Mas muito legal a iniciativa, e se todos os artistas que passam pela cidade devolverem não apenas o seu trabalho, mas tiverem a oportunidade de fazer algo filantrópico dessa maneira, a visita vai ser amanhã, tá marcada para amanhã no Hospital Boldrini, e pode ter certeza que essas crianças jamais vão esquecer desse momento. Eu ia dizer mágico, mas é mágico, é trapezista, é palhaço, é acrobata. Tudo que o circo tem para oferecer. Essa é uma arte milenária. O circo é a base de toda a arte. Tudo que veio depois nasce do circo. Do circo e do teatro, né? Porque vem com a música, porque vem com a expressão artística. E que o circo tenha longa vida também, passando sempre aqui por Campinas. Um último intervalo, na volta a sua mensagem aqui no Manhã Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Primeira marcha, 30 km por hora. Segunda, 50 km. Terceira, 80 por hora. Quarta marcha. Quinta marcha, 110, 120, 130, 150, 160, 170. Ir além do limite é burrice. Respeite a vida. Grupo Bandeirantes de Comunicação. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35, Larissa Lopes abre as tardes femininas da Band. Um programa com tudo sobre o universo feminino. Traz assuntos do seu dia a dia sobre saúde, família, carreira, moda, beleza e muita novidade sobre o universo dos famosos com a Nath Luquezzi. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35 da tarde, na tela da Band+. Minuto Band Multi. Você informado em 1 minuto.
A Ceasa Campinas vai realizar a primeira feira de noivas no Mercado de Flores. A feira acontecerá dia 16 de maio, em um sábado, das 9 da manhã ao meio-dia. O evento é voltado para quem está planejando casamento e quer encontrar tudo em um só lugar. Durante a feira, o público poderá conhecer fornecedores de diversos serviços, como decoração, fotografia, buffet e organização de eventos. A ideia é facilitar a vida dos noivos, reunindo opções e inspirações para esse momento tão especial. Além disso, o ambiente do Mercado de Flores traz um cenário bonito e cheio de ideias para quem busca referências para cerimônia ou festa. A entrada é gratuita e qualquer pessoa interessada pode participar, seja para organizar um casamento ou apenas buscar inspirações. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmulti. Você informado em 1 minuto. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos, Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. 11h15. Vamos colocar nosso ouvinte na roda de conversa para participar desta edição do Manhã Bandeirantes. A nossa ouvinte Silvia Jones, ela conta pra gente o seguinte: acredito que a Index está precisando de mais fiscais. Mais uma vez, a Sociedade Hípica de Campinas fez um mega evento e os participantes do evento estacionam de maneira irregular. Fica muito difícil para os moradores e até mesmo os ônibus passarem pela Avenida Oswaldo von Zuben e imediações. Avenida que tem uma pista que foi tomada, entre aspas, e gramada pela Sociedade Hípica de Campinas para utilizar como estacionamento dos convidados e pelos caminhões de carga viva, participantes do evento hípico, transportando cavalos e outros animais ali utilizados. Tá aí o alerta. A Silvia, inclusive, mandou um vídeo aqui pra gente, mostrando, deixa eu abrir aqui o vídeo. É tudo gramado ali, todo gramado se transformou de fato num estacionamento. Tem caminhão que está ocupando metade da calçada, metade da rua. Veículo parado um à frente do outro, ou seja, não tem como passar um pedestre ali nesse trecho. E a área realmente toda gramada. Gente correndo na direção oposta, fazendo seu exercício e tendo que usar a rua, porque a calçada não tem como transitar. E é uma rua de mão dupla, uma via de mão dupla, então não dá para fazer ultrapassagem, é realmente uma situação difícil para quem mora ou passa por ali que não vá ao evento. Tá aí o registro da nossa ouvinte, a Silvia Jones, que está acompanhando a nossa programação. Muito obrigado pela mensagem. Silvia Jonas, que está na audiência da Rádio Bandeirantes, final do telefone 3013. Obrigado pela confiança, obrigado pela informação. O Adriano Vermelho escreve pra gente aqui a respeito da vacinação dentro das escolas, que, para quem está chegando agora na Rádio Bandeirantes, a Prefeitura de Campinas, pela baixa vacinação de crianças de 6 meses a 5 anos, está mandando bilhetes para os pais, alertando os pais sobre a importância de vacinar. E nós falávamos, por que não levar a vacina dentro da escola? Por que não vacinar a criança ali, no intervalo de aula? E o Adriano Vermelho escreve o seguinte: eu ouvi por aí, mas garanto que é verdade, ele acredita nisso, que as regras não ditas ou talvez só sussurradas nos corredores da saúde falam que, infelizmente,
Vacinação, por exemplo, nas escolas, como era feito antigamente, eu também vacino na escola, eu tenho marca até hoje aqui no braço, é quase impossível. Até insistir com os pais, os profissionais estão sendo desestimulados a fazer. O que nos diferenciava, hoje, é cópia dos americanos, mas com o PIB brasileiro. Eu tenho para mim, Adriano, que ignorância a gente não debate e a gente combate. Então, se você tem um grupo na sociedade que está deslegitimando algo como vacina e que essa pessoa não quer ser desagradada, ela tem que ser incomodada sim. Ignorância, nazismo, são coisas que você não discute, você combate. Não tem debate com quem... eu acho que a vacina... Você pode achar o que você quiser na sua casa. Seu filho, que não tem a capacidade de tomar decisão por si só, precisa de uma proteção do Estado, sim. Se o pai é ignorante de achar que a vacina não é eficaz, não vai fazer bem para a criança não pode pagar o preço dessa ignorância. Por isso tem que ter, sim, na minha opinião, investigação de por que não tem esse número mínimo de vacinação nesse momento. 7% de criança vacinada contra a gripe é um número patético. Pode ter gente que não sabe que a vacina está autorizada, liberada? Pode. Pode ter gente que ainda não teve a oportunidade, não encontrou tempo na agenda, vida corrida? Perfeito, compreensível. Esses pais e mães não vão achar ruim da criança se vacinar dentro da escola. Pelo contrário, vão ficar satisfeitas, felizes. Agora, o pai e a mãe que eu não quero que meu filho tome vacina, por qualquer motivo, esse pai, essa mãe, tem que ser chamado na escola para levar bronca, não para ser ouvido, não para ser colocado no debate. A gente deu muito palco para ignorante, muito pseudo-especialista nos últimos anos, precisa começar a cortar isso. Isso vale para veículo de comunicação também. Você tem de um lado, eu vi muitos debates assim na época da pandemia, de um lado, médicos infectologistas que estudam há 30 anos sobre o assunto, formados em universidades conceituadas. Do outro, um tiozão do WhatsApp que fala, eu acho que é ruim. E os dois têm o mesmo peso? Não, não pode. Só que nessa de botar os dois na mesma balança, no mesmo peso, quantas e quantas pessoas são influenciadas? Porque tem gente que não busca mais a verdade, tem gente que busca aquilo que ela quer ouvir. Por mais absurdo que seja, a Terra ser plana, o homem não pisou na Lua, a vacina mata, a gente precisa tirar isso do debate. Precisa voltar àquela época das pessoas sentirem vergonha de serem ignorantes. Hoje não. Hoje as pessoas, além de terem orgulho de ser ignorantes, elas ganham seguidores e monetizam em cima da própria burrice. 11h21, tô ácido hoje, hein, Nath Luquezzi? Eu acho que os ouvintes gostam também. Nem todos, porque tem uns que me xingam aqui, mas... opinião é bom e eu acho que esse é um espaço democrático pra gente fazer isso. E já que é democrático, mensagem de áudio também do nosso ouvinte. Bom dia a todos. Bom dia. DJ Ale, amigo Heitor Fredo. Oi. Gostaria de falar um pouquinho sobre esse imbróglio todo do Zema, Gilmar Mendes, o negócio da paródia lá que foi feito, né? Uhum. Poxa, ó, eu vi, né? Por curiosidade, eu assisti a paródia do Romeu Zema, cara. Coloquei ontem aqui também. Eu vi como uma coisa de humor. Eu não vi nenhuma fake news nem nada. Mas, desde que o Lula assumiu o terceiro mandato, não se pode falar nada contra o Supremo, nada contra o governo, que tudo vira processo. Aí eu fico me perguntando se vai existir mais algum Chico Anísio ou Jô Soares com tanta aferição à liberdade de expressão, não é verdade? Mas eu acho que o objetivo principal é tirar o Romeu Zema do pleito eleitoral, assim como aquele processo que o Alexandre de Moraes abriu contra o Flávio Bolsonaro, né? Ele abriu em abril, parafraseando. Provavelmente até outubro já vai estar com trânsito em julgado, não é verdade? Porque quando interessa o Supremo, corre-se rapidamente. Quando não interessa, demora-se uma eternidade, como é o caso aí na maioridade penal. A minha opinião é que se isso acontecer, nós estaremos bem parecidos com a Venezuela, né? Que Maduro eliminou todos os concorrentes fortes para tentar concorrer à eleição e sabe-se lá o que aconteceu no final das contas, que até hoje não temos a posição
meramente oficial que deveríamos ter, não é verdade? Um grande abraço a todos, DJ Ale. Máximo respeito à opinião do DJ Ale nesse espaço sempre democrático com relação aos nomes citados de gênios da comédia brasileira, Chico Anísio e Jô Soares. Eles trabalharam numa época de ditadura militar onde havia censura e que todo o texto era antes pré-aprovado por um censor. Nem sempre inteligente, que na maioria das vezes não entendia as ironias de uma Salomé, por exemplo, falando ao telefone com o presidente João Batista Figueiredo, e conseguiam driblar uma censura real. Hoje o que eu vejo é político tentando ultrapassar o limite, e a gente viu isso na eleição de 2024 a rodo, e depois, quando esse limite é ultrapassado, se fazer como uma vítima de censura e perseguição. É a minha opinião, é o meu entendimento. Romeu Zema, ele faz uma peça publicitária voltada para o humor. Isso é legal dentro da lei, falando legal, legítimo, desde que não fira a honra ou use informações falsas. A questão é que usaram a voz. Quem produziu o vídeo, não foi o Zema que foi lá no ChatGPT e fez, a equipe dele. Pega a voz verdadeira de Dias Toffoli, pega a voz verdadeira de Gilmar Mendes, constrói uma narrativa com bonecos do tipo Muppets. E aí, isso vai ser agora apreciado pela justiça, se houve uma ofensa da honra ou não. Chico Anísio, Jô Soares são nomes que nós nunca mais teremos no nosso humor, infelizmente. Eu sou mais fã do Chico Anísio do que do Jô Soares, embora respeite e adore os dois. Agora, se a gente depender de Romeu Zema para fazer comédia em 2026, aí a coisa tá feia. Porque ele é um governador, candidato a presidente da República e com uma aceitação muito grande no seu estado. Tanto que foi aprovado com a reeleição em primeiro turno. Precisa fazer bonequinho de Muppet? Não tem proposta, não tem projeto, não tem assunto real no Brasil para a gente debater? Ou a nossa campanha eleitoral 2026, o processo eleitoral, vai ser nisso? Vai ser na base do quem faz rir? Tiririca foi o mais votado assim. Mas é isso que a gente realmente precisa agora, no mundo complexo, com um presidente maluco nos Estados Unidos, com o Oriente Médio pegando fogo, com a Argentina, nossa vizinha em crise, nosso principal parceiro comercial. Não é hora da gente ter maturidade nesse debate político? Eu espero que a gente consiga ter, mas não estou muito esperançoso não. O Pedro Ribeiro, nosso ouvinte, bom dia para você. Eu sou o Pedro aqui de Sumaré, sou pontepretano e tô lá no jogo da Ponte, se Deus quiser. A minha Ponte Preta, escreve o Pedro, vai ganhar mais uma. Vai Ponte Preta, o que escreve o Pedro, morador do Matão. Sexta-feira ele estará no estádio Moisés Lucarelli. Claro que a Rádio Bandeirantes também estará para acompanhar a busca da Ponte Preta na sua segunda vitória na competição. A Macaca recebe o América Mineiro. Tem mais mensagem de áudio? Dá tempo de compartilhar mais uma opinião do nosso ouvinte. Bom dia, Heitor. Bom dia. Bom dia. Falar um pouco sobre essa vacina da gripe aí, que você colocou bem, Heitor. Não tem que ficar pedindo autorização pro pai e pra mãe. Porque depois acontece das crianças ser internadas, vai todo mundo correndo, os pais vão lá correndo. Às vezes quer até brigar com os médicos, né, do hospital, quando a criança fica grave, né? E vai lá correndo, quer que o Estado cuida de tudo, né? E tem que, sabe? Eu acho assim, que é como você está falando. Tem essa de pedir autorização pro pai, não. Vai lá na escola, pega e vacina todo mundo. E depois você avisa o médico, os pais. Depois só avisa. Ó, nós vacinamos seu filho. E pronto, acabou. Não tem conversa, não. Viu? Tem que ser mais firme. No meu tempo não tinha essa, não. No meu tempo, quando tinha que vacinar, a nossa mãe levava, a mãe, o pai levava, geralmente era a mãe. E nas escolas não tinha conversa, não. Chegava lá e vacinava e pronto. Qualquer tipo de vacina. É isso aí, Heitor. Valeu, Marco. Grande abraço para você.
O ouvinte Edmilson manda aqui também pra gente um relato na Lagoa Taquaral. Edmilson, manda pra gente amanhã, que eu prometo com mais tempo trazer a sua mensagem. Dá tempo de uma última, vai, mensagem de áudio. Caio Henrique, espera um pouquinho. Um minutinho do nosso ouvinte. Bom dia. Bom dia. Deixa eu ver como eu vou chamar vocês hoje. Oi. Vou abrir o baú, hein? Vamos ver se vocês vão reconhecer. Vamos ver. Willy Kit e o Willy Cat. Não sei se vocês sabem. Sobre essa ação aí do circo, é muito bom. Essa questão do humor, acho que para o ser humano em geral é muito bom, né? Eu lembro do filme do Pat Adams, né? Que o saudoso Robin Williams, né? Lindo filme. Que, inclusive, aí, quando percebeu que parou, que a doença estava impedindo ele de fazer as pessoas rirem, parece que acabou o motivo da vida dele também, muito tristíssimo, mas também muito poético, né? Mas o ser humano, ele depende muito do riso, da alegria e de não se levar muito a sério. Agora, citando um outro poeta também, que é o Ariano Suassuna, ele dizia assim que quando as pessoas levavam ele muito a sério, ele tinha que soltar o palhaço que existe dentro dele. E é o que a gente tem que fazer. Eu acho que a nossa missão aqui nesse mundo aí é diminuir o nosso orgulho pessoal, e o humor, o riso, inclusive da gente mesmo, é essencial. Um abraço a vocês, é o Erivelton. Que mensagem legal do Erivelton. Pegou a referência? Não peguei a referência, Willy Kit e Willy Cat são personagens de Thundercats. Nossa. Desenho que vira e mexe, prometem que vão fazer um live action e até agora absolutamente nada. Live action é o que você vai ter 1h30 da tarde com a vida real passando pelo Band Mulher. 1h30 tem Band Mulher com Nath Luquezzi, com Lari Lopes e quais assuntos? Boa, a gente vai falar um pouquinho sobre pessoas que compram sensações e não mais produtos, como trazer isso para o seu negócio de uma maneira simples, rápida e fácil. A gente vai falar também sobre saúde masculina, porque apesar de chamar Band Mulher, nós temos muitos telespectadores homens. Vou mudar o nome desse programa. Então, exatamente. Então vamos falar sobre isso e também vamos ter um penteado ao vivo, é mês das noivas, então a gente vai ensinar um penteado e falar um pouquinho sobre tendências para as noivas esse ano. Espero você 1h30 da tarde. Deixa eu ver que eu tô sem filtro. Um grande abraço pra você e na mesa de som Edson Freitas, na central técnica Lanzanelato e a coordenação do nosso querido Gil Kleber. Carlos Henrique já chegou com a nossa área. Um grande abraço e continue na RB. Manhã Bandeirantes. Oferecimento